Nós queremos, em nome da igreja, dar as boas-vindas aos nossos visitantes, dizer que vocês são bem-vindos, né? E que sintam-se à vontade em nosso meio, né? Volte outras vezes, se puder, fique conosco. Vamos estar agora louvando ao Senhor com o hino que diz: quão grande és tu. Esse hino fala da grandeza do nosso Deus, né? E nós vamos estar adorando ao nosso Deus com o cântico desse louvor.
nós vamos passar o momento da mensagem, mas antes eu queria que o Felipe estivesse orando para que esse momento esteja acontecendo. Querido Deus, amado Pai, nós agradecemos pela sua imensa misericórdia nas nossas vidas. Pedimos para que o Senhor nos dê uma mensagem abençoada que possa nos edificar. Fala conosco, nos abençoa. Necessitamos e carecemos do seu amor nas nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Deus é maravilhoso, não é isso? Sim ou não? Sim, Ele é maravilhoso, sempre foi, sempre será, como terminamos de ouvir na nossa lição da escola bíblica. Ele não muda, não é isso? O nosso irmão David falou. Temos um visitante, qual é o seu nome? Víctor. Vitor, é a primeira vez que você vem, né? Sim. Sou de Colômbia. Ah, sim, é um prazer recebê-lo aqui, Vitor. Aqui não é um outro lugar senão a casa do Senhor. Sinta-se à vontade, tá bom? Temos mais algum visitante nessa manhã? Não. Muito bom. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Tem ali um título que foi colocado, Conhecendo a Deus. Ontem teve um aniversário aqui maravilhoso e esteve aqui uma irmã lá de Mira, não é isso, meu pastor? De Mira. E aí ela falou para o pastor assim: pastor, lá em Mira não tem igreja, nós precisamos começar um trabalho lá em Mira. E aí ele falou: irmão Marcos, olha aqui, ó, não falei com você? Não falei? Olha, fala para ele. Ela falou assim: olha, nós precisamos começar um trabalho em Mira. Então nós já temos a responsabilidade de estar orando por um trabalho que vai se iniciar ali em Mira. Mais uma agência, mais uma casa do Senhor que estaremos começando para a glória dele, para a honra dele. Vocês são importantes para estar nos ajudando em oração, jejum. Clame a Deus para que as coisas possam acontecer de acordo com a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, os irmãos estão com a incumbência de orar. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porém, Ruth respondeu: não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Senhor, nós te glorificamos nessa manhã. Nós dizemos que o Senhor é bem-vindo nesse lugar, porque aqui é a sua casa de oração. E o teu Espírito Santo já trabalha nas nossas vidas de forma extraordinária, porque ele coloca em nós o desejo de buscar ao Senhor. E isso é o Senhor quem nos proporciona. Deus, continue falando conosco de forma poderosa, como o Senhor fez na escola bíblica dominical, como o Senhor fez durante os cânticos. Pai, fale conosco. Queremos sair daqui, ó Deus, forte pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude. Abençoe todo o Teu povo espalhado na terra. Alguns se reúnem no dia de hoje para adorar ao Senhor, outros se reúnem em outros dias, mas também para adorar ao Senhor. Então nós te agradecemos pelo privilégio de hoje, no domingo, estarmos na tua casa, louvando e bendizendo ao Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ontem foi interessante, eu estava indo numa oficina, até um amigo veio aqui, e eu estava no caminho realmente pensando na possibilidade de se começar trabalho. Eu vejo que aqui em Portugal existem algumas dificuldades para se começar trabalho, para se trabalhar. E eu estava indo pensando, aí cheguei lá na oficina, onde o rapaz me vendeu o carro, e aí esse jovem falou assim: por que não começa um trabalho novo? Aí eu falei: rapaz, eu estava pensando nisso, começar um trabalho novo. E aí, à tarde,
a irmã Ladimira falou, nós estamos precisando de alguém para começar um trabalho novo, nós não temos. Então Deus ele vai trabalhando de diversas formas, usando várias pessoas para que o objetivo seja alcançado, que é a salvação de almas. Esse texto de Ruth, ele é interessante. O livro de Ruth, ele é interessante porque ele vai falar aqui de algumas situações que Noemi passou, no caso a Ruth, no decorrer de suas vidas. Vai estar dizendo aqui no texto que Noemi ela saiu da sua terra, no meio dali da sua parentela, junto ao seu povo, e foi para uma nova terra, um novo momento para a sua vida. E aí diz o texto, lá do capítulo 1 em diante, vai estar dizendo que ela saiu com o seu esposo e os seus 2 filhos. E aí vai para uma nova terra, uma nova esperança, uma nova visão, um novo empreendimento. Mas aí o texto vai dizer que no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, as coisas não começam a correr muito bem. Primeiro ela perde seu esposo, e aí ela fica com seus 2 filhos. O texto vai dizer que eles arrumam uma esposa, e aí casam, não é isso? E vive ali todo mundo junto. Noemi, seus 2 filhos, suas 2 noras, numa nova perspectiva, numa nova esperança, talvez com grandes alegrias, mas aí no decorrer do tempo a gente vai ver que depois de 10 anos os seus filhos morrem. E aí ela se vê agora sem esperança, sem saber o que fazer da vida. E aí ela passa por um momento meio que difícil. Momento difícil esse, de ficar onde ela está, ou retornar para a sua terra, para a sua parentela, onde está a sua família, onde está aqueles amigos, o que fazer? Então ela se vê agora em um momento difícil da sua vida, e ela vai e chama as suas noras para poder conversar. E ela conversa com as suas noras e diz que ouviu falar. Eu ouvi falar que o Senhor tem usado de benevolência. O Senhor está providenciando alimento para o nosso povo. Antes passando algumas dificuldades que os levaram a sair. Mas agora o Senhor se lembrou. Mas agora o Senhor olhou para aquele povo, olhou para aquela terra e começou a abençoar o povo. O nosso irmão David, com grande propriedade, falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a fé, a gente vê que em muitos momentos da história da Bíblia, que conta do seu povo, quando o povo eles mudavam um comportamento, passava a ser um comportamento digno da presença de Deus, Deus chegava e começava a abençoar. Deus, ele é um expert em nos abençoar. Ele está sempre à nossa disposição para nos abençoar. E aí nós precisamos ter essa consciência de que Deus, ele quer nos abençoar. Mas às vezes nós passamos por algumas dificuldades, não é isso? Algumas aflições, algumas angústias, e quando nós paramos para perceber alguma coisa, nesse momento de angústia, foi um momento que às vezes nós relaxamos com a nossa comunhão com Deus. Passamos a deixar Deus um pouco de lado, descansando em stand-by, não é isso? E passamos a tomar as nossas próprias decisões. Passamos a querer viver os nossos próprios sonhos. E às vezes os nossos sonhos nos enganam. Essa noite eu estava sonhando. Eu sempre falo, Senhor, melhora a minha inteligência, Pai. Eu vou ler e depois eu esqueço. Que dificuldade! Eu até coloquei no grupo da igreja uma menina falando. Então, nossa, ela decorou uma poesia, decorou algo extraordinário e falou durante muito tempo, foi aplaudido de pé. E eu fico, Senhor, melhora a minha mente. Poxa, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu tenho muita dificuldade. Aí eu sonhei. Aí eu sonhei falando assim, um sonho que Deus ia me fazer uma cirurgia, ia tirar o meu cabelo. Eu falei, Senhor, o Senhor está meio fraco.
A Bíblia não diz que o senhor tem que raspar a minha cabeça para fazer uma cirurgia, tirar a pele para poder melhorar a minha inteligência. Basta um sopro, basta o senhor falar que quer, e aí as coisas acontecem. Foi assim com Salomão, não foi isso? Senhor, quero sabedoria para conduzir o teu povo, vou te dar sabedoria, não só sabedoria, mas vou te dar riqueza. Você vai sobressair sobre muitas coisas, não precisou de cirurgia, mas aí no sonho eu falei, Senhor, o senhor está meio fraco, para ter que raspar a minha cabeça, para que eu consiga ter uma inteligência, esse não é o Deus que eu conheço, não. Então os nossos sonhos às vezes nos enganam, e nós servimos a um Deus que tudo pode, um Deus que nos socorre em todas as situações da nossa vida, desde que nós coloquemos diante de Deus as situações que nós estamos passando. Mas precisamos também colocar Deus nas situações que nos alegram, não é isso? Às vezes nós passamos por momentos tão felizes que nos esquecemos que é Deus quem proporcionou esses momentos para as nossas vidas. Deus tem que estar presente nas nossas vidas em todos os momentos. Por quê? Porque é um Deus maravilhoso, um Deus de relacionamento, um Deus de graça, um Deus que abençoa até 1000 gerações, mas daqueles que amam e buscam a face do Senhor. Não é isso? Ruth, ela ouve falar que o Senhor agiu com misericórdia, agiu com bondade para com o seu povo, e o alimento começa a aparecer na terra. E ela vai passar por um momento agora difícil. Vai dizer o texto que os seus filhos já estavam casados há 10 anos. Então são 10 anos de relacionamento. 10 anos talvez vivendo na mesma casa, não sei, o texto não vai ser específico dizendo que eles moravam próximo da outra. Presumo eu que eles moravam na mesma casa, não é isso? Então são 10 anos de relacionamento profundo, um com o outro, conhecendo os defeitos e as qualidades. Conviver com as qualidades é muito bom, conviver com os defeitos já não são tão bons assim. Mas nós vemos aqui um relacionamento de 10 anos, que está prestes a ser interrompido, talvez para sempre. Então, Noemi, ela tem essa dificuldade agora em retornar para a sua terra e ter que deixar as suas noras. E aí o texto vai dizer que elas começam a caminhar. Ela vai e fala para as suas noras que ela retornaria para a sua terra. E aí as duas falam assim, olha, nós iremos com você. Talvez elas olhassem para Noemi e vissem que a estrutura dela já não estava mais para trabalhar, não é isso? Eu vou com você. Eu vou cuidar de você, Noemi. Nós estamos juntos e misturado igual purê de batata. Eu sempre uso essa frase, purê de batata. Nós participamos de um encontro, acho que foi um encontro de casal, e um irmão, ele falou que ele ia mostrar o que era estar junto e o que era estar misturado. Aí ele pega um saco de batata, batatas de vários tipos, algumas deformadas, algumas estragadas, e ele vai e pega aquelas batatas de vários tipos e junta todas elas. Aí ele fala assim, aqui elas estão juntas. Estão juntas. Mas você consegue ver os defeitos de cada uma. Uma que está aqui está deformada, a outra aqui está estragada. Mas quando a gente faz dessa forma, todas elas estavam cozidas. Aí ele pegou e amassou todas elas. Então você já não vê mais defeito. Virou um purê. Virou um purê delicioso. Então, geralmente eu digo assim, eu estou junto e misturado. Uso muito com o meu mestre de artes marciais, mestre Gregório, lá no Brasil. A gente está junto e misturado igual purê de batata. E Noemi provavelmente passava por essa situação aqui. Em 10 anos, estava junto e misturado igual purê de batata. E ela conseguiu ter amor das suas noras, da sua sogra. Ela conseguiu ter amor das suas noras, e a suas noras também conseguiu ter amor da sua sogra, porque era um relacionamento bom. Um relacionamento muito bom. E nesse relacionamento
bom, esse relacionamento muito bom, eu consigo ver, eu consigo perceber que o Senhor estava no meio. Eu consigo ver e perceber que Noemi, no decorrer de 10 anos, conseguiu mostrar para as suas noras quem era o Deus de Israel. Porque aonde ela estava, vai dizer o texto mais à frente, que existia muitos deuses. Existia muitos deuses, mas ela só fazia menção do Deus de Israel. O Deus que ela conhecia, o Deus que ela servia. Não sei se os irmãos se lembram do texto de Naamã, quando Naamã chega para o profeta e fala: profeta, quando o rei se apoiar na minha mão e eu ter que me ajoelhar diante daquele Deus, eu não estou me ajoelhando diante daquele Deus, porque eu conheci o Deus de Israel, o Deus que me curou, o Deus que me purificou, o Deus que mudou a minha visão de Deus. E o profeta fala para ele: vai em paz, vai em paz. E essas duas noras agora começam a caminhar com ela em direção a uma nova terra. E aí ela fala assim: olha só, vocês vão para lá, isso não é bom, fica aqui, casem de novo, volta para a casa dos seus pais, casem de novo, vocês são novos, ainda há esperança para vocês, fiquem aqui, vivam a vida aqui. Mas aí elas, o texto vai dizer que elas se negam: não, nós iremos contigo. E continuam caminhando, e eu imagino que elas estão caminhando, mais à frente tem uma rotunda, e antes da rotunda tem uma árvore muito bonita, frondosa, e a Noemi dá a última parada para conversar. Olha, eu não posso mais ter filho, não tem esperança, e mesmo que tivesse, não ia dar tempo. Volta para a casa de vocês, volte para o pai de vocês, volte para a família de vocês, sejam felizes, Deus abençoe vocês. Aí vai dizer o texto que elas choraram pela dor da partida, pela dor da separação. Não é isso que elas querem, se separarem, mas o momento é um momento de separação. Mas nesse momento de separação, independente do caminho que elas irão seguir, permanecerá o ensinamento daquilo que Noemi passou para elas durante 10 anos. E realmente foi um ensinamento profundo sobre Deus de Israel, o Deus abençoador. O texto vai dizer que a Ruth, ela faz uma declaração extraordinária. Versículo 17 diz o seguinte: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Que declaração de amor! Que declaração de amor, que declaração de cuidado. Agora eu quero pegar esse amor, esse cuidado e trazer para uma outra realidade. O amor que nós temos, o compromisso que nós temos para as coisas do Senhor. Todos nós temos um chamado. E existe um chamado para cada um, que é o mesmo chamado. Jesus nos chamou para fazer discípulos, ir por todos os lugares, por todas as terras, por todos os países e fazermos discípulos. E às vezes nós estamos meio que travados, meio que enferrujados para se fazer novos discípulos, mas esse é o nosso chamado. Precisamos fazer como Noemi fez. Noemi, durante 10 anos, ela conseguiu demonstrar Jesus. Nós precisamos, irmãos, demonstrar Jesus para as pessoas que estão lá fora.
Nós precisamos buscar ao Senhor de uma forma tão profunda que Ele coloque no nosso coração, na nossa boca, uma palavra que possa ir de encontro à necessidade daquelas pessoas que também carecem do amor de Deus. E nós não temos conseguido fazer isso. Eu parabenizo o Renê, o pastor Heitor, pela nova arrumação, né? A nova cara da igreja está muito bacana, muito show, parabéns. O Espírito Santo de Deus tem falado com vocês e tem dado um resultado muito bom. E para que isso aconteça, a gente tem que estar sempre aberto para ouvir Deus falar. E isso é muito importante para a obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem falado com cada um dos irmãos e irmãs. De uma forma muito especial, nós precisamos fazer discípulos. Na Europa, segundo o dado, talvez é 1%. Pastor Heitor talvez tenha mais clareza nesse dado. 1% da população é cristã. Está nos faltando alguma coisa como servos e servas do Senhor. Está nos faltando talvez um relacionamento, talvez um compromisso maior. Está nos faltando uma coisa certa. Está nos faltando alguma coisa porque eu não vejo as coisas acontecerem. E as coisas precisam acontecer. Porque esse Deus maravilhoso, Ele nos pedirá conta dos dias que passamos aqui. O que você fez com os dias que passou na terra? Testemunhou? Deu bom exemplo? Isso tudo nos será cobrado, irmãos. E às vezes nós vivemos o hoje como se não houvesse amanhã. Tem até uma música assim, né? Viver o hoje como não houvesse um amanhã. E haverá um amanhã. E nesse amanhã haverá uma prestação de conta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Muitos falarão isso, declararão isso diante de Deus, mas uns serão separados para a direita, outros para a esquerda. Um terá um resultado extraordinário, mas o outro vai ouvir que Deus nunca o conheceu. Deus quer nos conhecer não pelas só as nossas obras, né? Mas a nossa fé, ela produz obras nas nossas vidas. A nossa fé em Deus nos produz em nós um movimento que faz com que outras pessoas elas conheçam Jesus através de nós. E isso é muito importante. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se, até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondeu-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia, parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Uma vida de conhecimento, 10 anos de relacionamento, 10 anos faz com que ela entre dentro da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 5, diz: Salom, algumas versões vai dizer Salomão, gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz, Boaz de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé até chegar a Jesus. Então, não importa de onde vai vir as pessoas, importa que nós, como servos do Senhor, possamos ir a essas pessoas e trazê-las. O texto vai dizer que Raabe era uma prostituta, era uma meretriz, mas mesmo sendo uma prostituta, uma meretriz,
Deus transformou a vida dela e ela entra na árvore genealógica de Jesus Cristo. Deus quer transformar pessoas. Deus está sempre à porta. Agora quem vai falar desse Deus é você e eu. Quem precisa se movimentar em direção a essas pessoas é você e eu. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas nós precisamos ser esse agente que fale, esse agente que demonstre, esse agente em movimento. Deus está à porta todos os dias, talvez no coração da pessoa que você conhece, falando, e você vai ser o agente que vai chegar e vai dar aquela palavra, que essa pessoa vai dizer, eu precisava ouvir essa palavra veio de Deus para a minha vida. E aí você entra com um evangelismo, você entra com um testemunho, você entra com a transformação que Cristo proporcionou a você. Leve as pessoas. Precisamos viver uma vida de compromisso com Deus, porque sem compromisso com Deus, não veremos a Deus para coisa boa. A Bíblia diz que todo olho verá, não é isso? Então todo olho verá a Deus. Mas será bom, será maravilhoso, será extraordinário quando nós olharmos Deus, termos paz no nosso coração. Porque alguns olharão e refletirão no que poderia ter feito, no que poderia ter sido e não foi, e o tempo acabou. O tempo acabou. Que tristeza. Eu me lembro de um vídeo que me mandaram, de um homem que ele fazia coisas erradas, era envolvido com narcotráfico, e ele conseguia escapar sempre da polícia, sempre escapando da polícia. Mas teve um dia que a Polícia Federal fez um cerco tão preciso que pegaram ele, e ele ficava assim, tremendo, ele não conseguia ficar parado. A Bíblia diz que um joelho vai bater no outro quando vermos Jesus. Sabe por quê? Não teremos paz. Aquele que não fez a vontade de Deus não vai ter paz. Acabou o tempo. Passou. E ele sabe o que ele vai ouvir. Precisamos ouvir de Deus que somos benditos do Pai e que temos um reino para receber de herança, preparado para nós, desde a fundação dos séculos. Existe um reino, existe uma glória, tem um Deus que tem olhado por nós, tem abençoado-nos, tem cuidado de nós, mas precisamos trabalhar para o Senhor, porque o nosso trabalho não é vão, não é vão no Senhor, irmãos. Abra a boca. Pedro, ele abre a boca diante de um sinédrio, homens doutores da lei, homens entendidos, conhecia-se tudo da lei. E Pedro, um pescador, ele abre a boca e impressiona pelo seu conhecimento. E aí o sinédrio, aqueles homens entendidos, doutores da lei, olham para não é esse um pescador? Pescador? Jesus falou, abra a boca e o Espírito Santo de Deus dará a vocês tudo aquilo que vocês têm que falar. Precisamos ter intrepidez, precisamos ter coragem, precisamos ter compromisso com esse Deus que nos dará a palavra exata para falar com as pessoas que estão ao nosso lado, independente do nível intelectual de cada um. Qual o seu nome? Meu nome? Marcos. Senhor Marcos, é tão difícil falar de Deus para quem não é cristão. Se a gente conversar sobre Deus com quem é cristão, tem fé nele, é fácil ser interpretado e entendido. Agora, se o senhor para falar de Deus para alguém que está no mundo, e são essas pessoas que a gente tem que falar de Deus, esses pecadores que estão no mundo, que não conhecem a palavra. Sim. Mas toda vez que eu tento falar, sei lá, as pessoas se afastam, não querem ouvir. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu frequento um chat de relacionamento, uma sala de bate-papo, onde se reúnem várias pessoas, portugueses e brasileiros. Ali todo mundo brinca,
pastor e me deixam falando sozinho. Começam a desligar o telefone. Então, assim, é muito complicado. Às vezes eu penso, vai ver, eu não consigo falar de Deus porque eu sou uma pecadora, eu vivo em pecado. Quem sou eu para estar com o nome de Deus na boca? Eu não tenho discernimento para isso. Então, assim, eu quero falar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Meu marido, que é temente a Deus, mas é católico, então não vale nem a pena tentar, que ele tem a versão dele lá, o catolicismo, eu respeito, que também é cristão. Mas tenho os meus 2 filhos, 3 filhos, e nenhum deles são evangélicos e nem católicos. Eu faço de tudo para levar para a igreja. Eu estou com meu filho no carro, eu fiz de tudo para ele entrar. Eu tenho uma filha e um outro filho em casa, que não quer vir, prefere ficar em casa na internet, na televisão. E quando eu tento falar de Deus, a mãe começa a não, tá. Então, assim, é complicado. É na rua, é com os filhos, é com os parentes. Eu só sou ouvida quando as pessoas são cristãs. Mas se não são, ninguém me dá ideia, ninguém me ouve. Eu fico passando por chata, desagradável. Então, quer dizer, eu queria que Deus, sei lá, me desse sabedoria para conseguir falar dele e para que as pessoas me dessem ouvido. Porque, sinceramente, se eu falo uma besteira, um palavrão, uma sacanagem, uma pornografia, todo mundo participa, todo mundo ri, todo mundo gosta. E eles dão uma atenção, brincam. Agora, se você compartilha um zap de um louvor, ou de uma pregação, muitos nem abrem, nem assistem um vídeo, nem ouvem. Então é muito complicado. Eu sei. Existe um projeto no Brasil, a minha esposa trabalhou nesse projeto, nas igrejas, Igreja Batista Central de Piranema e na Igreja Batista Monte Sião. Projeto Desperta Débora. Projeto extraordinário. Qual o nome do projeto? O porquê do projeto? Mães de joelhos, filhos de pé. Então, às vezes você não precisa ficar falando muito para o seu filho, não. Fica de joelho falando com Deus. E houve um testemunho de uma Débora falando assim: Senhor, eu ia para a igreja empurrando meus filhos na chuva, no vento tal, e agora os meus filhos, eles se desviaram. Deus falou o seguinte: o teu filho me conhece e eu conheço o seu filho. Para de se preocupar com o teu filho, porque ele é preocupação minha. Eu estou no controle. E a partir dali ela descansou no Senhor. Mas mães de joelho, filhos de pé. Precisamos, irmãos, viver uma vida de relacionamento profundo com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. E a palavra exata o Senhor vai nos dar. Conheço muitas pessoas, irmãos, que eu falo de Deus, eles falam para mim assim: Marcos, pode parar. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu paro. Sabe por quê? Eles não querem ouvir. Eu falo de Jesus para quem quer ouvir de Jesus. Quem não quer ouvir de Jesus, eu não falo. Mas existem muitas pessoas querendo ouvir de Jesus, querendo saber da paz que só Jesus pode dar. A essas pessoas que querem Jesus, que querem ouvir o que Jesus faz, a transformação que Jesus proporciona, a essas pessoas eu falo de Jesus. Para as outras pessoas eu não falo, porque elas não querem. Jesus andou com seus discípulos durante 3 anos no seu ministério. Muitas pessoas se aproximou de Jesus somente para acusar Jesus. Outras se aproximou de Jesus somente para comer pão. Outra se aproximou de Jesus para ouvir as palavras que Jesus pronunciava, e essas palavras transformavam vidas. E é isso que acontece. Onde é que está essa multidão? Depois não seguiram mais a Cristo. Só viu comer. Uma vez, irmãos, eu estava conversando com uma cabeleireira lá no Brasil. Já vou terminar, tá, irmãos? Eu tenho 4 minutos. Vou terminar já. Eu estava conversando com uma cabeleireira. Então, tinha uma empresa de cosmético e eu tinha que vender o cosmético. Então, a minha finalidade, eu falo até nos dias de hoje com as cabeleireiras, que a gente continua mantendo contato. O meu negócio não era só vender o produto, porque eu precisava da venda para ter o alimento. Mas a minha finalidade era ter amigos, era ter amigas. E até hoje eu converso com umas.
E eu cheguei no salão de uma amiga, ex-cunhada da minha irmã, e ela falou assim: todos ou muitos serão salvos. Eu falei: olha, a Bíblia diz que muitos são chamados, muitos, de todas as terras são chamados, muita gente, mas são poucos os que vão entrar. Eu não creio dessa forma. Eu falei: não tem problema você crer dessa forma. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos vão ouvir a palavra e vão se deleitar nela e vão começar a caminhar, mas quando começa a caminhada com Cristo Jesus, nós precisamos ser exemplos dos fiéis. Nós precisamos ter uma vida transformada, nós precisamos ser testemunha viva, e aí as pessoas já começam a sentir o peso e param na beira do caminho. Outras vão ouvir a palavra e começar a palavra e viver dessa palavra de uma forma extraordinária, mas vai dizer o texto que eles não têm raiz. Quando as coisas esquentam para o lado deles, eles desistem. Outras vão dizer que vão ouvir a palavra e vão amar a palavra e vão começar a falar da palavra, mas aí as pessoas começam a sufocar, que são os espinhos, e começam a criticar. Você não pode falar, olha, você é assim, olha, você é desse jeito, e aí a gente começa, então não vou falar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que existem sementes, existem pessoas que nós vamos falar de Jesus. Billy Graham falando, um pastor fez uma grande mensagem extraordinária, mensagem que falou no coração dele, uma criança, talvez como Gabriel, não sei, disse uma criança, e ele ouviu a palavra, e o pastor fez um apelo, e quem foi lá na frente? Billy Graham, o único que aceitou Jesus. Para quantas mil pessoas Billy Graham falou do amor de Cristo? Quantas mil pessoas aceitaram Jesus através do testemunho de Billy Graham? Uma pessoa. Ele falou com uma plateia de mais de 400, muito mais de 400, mas só um foi à frente. E esse um produziu muito. Então não é a quantidade, irmãos, é a qualidade daquelas pessoas que nos ouvem. Elas precisam ouvir com o ouvido, mas precisam amar com o coração. E não são todos, são poucos. Amém, irmãos? Passei 1 minuto. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, a família dos irmãos. Nós amamos sair de Coimbra e vir para cá, alegria, contamos os dias para estar aqui com os irmãos, para juntos prestarmos um culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus, como foi falado na escola bíblica dominical, um Deus que se relaciona conosco, que caminha conosco. Se você está passando por dificuldade, Ele está ali pronto a te abençoar, usa pessoas. É esse Deus que nós vamos sempre estar aqui reunidos no nome dEle para prestar louvores a Ele. Então, irmãos, tem uma vida abençoada, tem uma família abençoada, tem um trabalho abençoado, viva uma vida com Cristo abençoado, porque Cristo é bênção para as nossas vidas. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos estar cantando o hino que tem por título Sublime Amor. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor
salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilhas sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo teu imenso amor pelas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz pelas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos dar ao Senhor o melhor que nós temos, que é a nossa vida consagrada diante do Senhor. Nós te agradecemos pelo culto aqui, onde o Senhor se fez presente. Nós oferecemos ao Senhor a nossa adoração. Nós te agradecemos por cada momento em que aqui passamos reunidos em teu nome. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco no decorrer deste dia e nos dê uma semana de vitória. Essa é a oração que nós fazemos com gratidão no glorioso nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.